Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o nosso perfil do Instagram da Sociedade Mineira de Coloproctologia e hoje nós vamos ter o grande prazer de conversar com o Dr. Eduardo Lobo. O Dr. Eduardo Lobo é um coloproctologista exímio que trabalha na cidade de Ouro Preto, Mariana, Ouro Branco e é membro da nossa sociedade há muitos anos, uma pessoa muito querida, ter a oportunidade de conversar sobre colonoscopia. Colonoscopia é o exame endoscópico do intestino. É a avaliação do intestino de maneira que a gente consiga identificar e, eventualmente, até tratar lesões. Então, é muito importante que a gente faça com a indicação correta e com os materiais adequados. Então, hoje a gente chamou o Dr. Eduardo para a gente poder conversar sobre isso, saber mais sobre o que é esse exame, quais são as indicações, complicações, para desmistificar isso e conseguir ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre exames tão importantes. Doutor Eduardo, prazer em tê-lo conosco. É um grande prazer. Está escutando bem? Está ouvindo bem? Tá tudo ótimo. Está ouvindo bem, né? Tá bem. Então, estou ajustando o volume aqui. É um grande prazer, é uma honra poder participar, de poder contribuir aí com essas informações aos pacientes, né? Porque é um exame que dá muito temor, às vezes tem algumas lendas em relação a ele, então acho que são muito importantes essas discussões para passar essas informações para eles, né? Acho que é legal, acho que é muito bom. Exatamente. Existe muito mito sobre a colonoscopia, até quem tem que ser procurado quando o paciente tem a necessidade de fazer esse exame, quando deve fazer, quando deve repetir o exame, né? Então, assim, a gente tem muito assunto aí para a gente conversar. Verdade. Me conta um pouco mais, assim, o que você poderia tentar explicar para as pessoas, de uma maneira geral, do que é esse exame que é tão importante? Muito bom. O que acontece é o seguinte, a colonoscopia nada mais é do que uma endoscopia, só que feita do aparelho digestivo inferior, que é o cólon, né? Então, ela examina o cólon, o reto e parte, talvez, do ânus também. Mas, de forma mais importante, o cólon e o reto. Bom, esse exame ele é feito a partir de um equipamento endoscópico específico, que ele é um pouco diferente, um pouco mais robusto do que o endoscópico para examinar o estômago, e ele tem móvel, ele consegue introduzir e acompanhar a curvatura, né? Porque ele tem uma iluminação específica, ele é vinculado a uma câmera que consegue visualizar, às vezes, normalmente num monitor, com uma qualidade muito boa, e é capaz de registrar também imagens de lesões e de localizações dos próprios segmentos do intestino grosso. E isso permite, além da visualização, que é importante também, ele permite tratar inúmeras lesões e também fazer análise, né, de biópsia, retirar fragmentos para a análise de determinadas lesões para identificar qual um tratamento posterior, por exemplo. Então, é um exame muito completo. É um exame muito completo, né? Ele é tanto na propedêutica, né, na avaliação, quanto na terapêutica, no tratamento. E isso é muito importante para os pacientes saberem. Gente, vocês que estão entrando agora, quem tiver interesse pode fazer perguntas, a gente está totalmente à disposição para tentar sanar qualquer dúvida que tiver sobre esse exame. Mas é importante a gente lembrar que o cólon tem uma extensão variável, mas tem um tamanho de em torno aí de 2 metros, até 2,5 metros em alguns casos. Então, a avaliação desse intestino completamente, ele precisa de ser feita sobre uma sedação, para dar maior conforto para o paciente. E a capacidade de maleabilidade do exame de colonoscopia que permite que a gente faça esse exame com menos risco de ter alguma complicação. Então, isso é muito importante, porque muitos pacientes já chegam com temor do que vai acontecer se complicar. E a gente tem que tentar mostrar para eles que sempre que a gente indica esse exame, a gente está pensando no risco, mas também no benefício. O benefício tem que suplantar esse risco, né? Claro. Inclusive, uma das contraindicações, às vezes, de fazer o exame são pacientes que têm uma comorbidade muito alta, em que o exame passa a ser muito mais maléfico do que da própria possível doença que ele tenha, né?
Então, é importante que o paciente tenha sido preparado exatamente para fazer, tanto do ponto de vista de entendimento do exame, quanto do ponto de vista também da saúde, né? Ele tem que estar apto a fazer o exame, porque requer um preparo especial, requer uma sedação, e requer, às vezes, de ter que fazer algum procedimento durante o exame e tal. Então, é muito importante isso. E essa avaliação do intestino, ela vai valer para muitas doenças, né? E a principal, que é o maior temor de todos, é o câncer. Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar que o câncer de intestino, a colonoscopia, ela vai ter um papel importante tanto na prevenção, né, quanto no tratamento dessas lesões antes de que elas se tornem uma lesão avançada e que não possa ser mais efetivamente tratada, né? O que a gente pode falar um pouco para os nossos amigos que estão acompanhando sobre isso, sobre a indicação dos exames de colonoscopia? Bom, a indicação é muito vasta, né? Assim, para começar, a gente pode falar, por exemplo, da questão dos sangramentos, que são, às vezes, as principais queixas, às vezes, dos pacientes que vão procurar o especialista, né? É o sangramento. E esse sangramento a gente tem que diversificar, que ele pode ser de vários formatos. Então, tem que ser analisado bem durante a consulta, até para identificar quais as queixas que vão se beneficiar da colonoscopia. Então, porque às vezes você tem um sangramento aquele bem escuro, que a gente fala até que chama melena, né, que assemelha-se muito àquela borra de café, que você pega assim aquele aspecto, quando você coou, né, fica aquele pó assim, no coador, aquele pó preto, né? Então, tem que se descartar nesses casos, assim, um sangramento que poderia ser até do estômago, de uma úlcera, de uma gastrite erosiva mais intensa e tal. Então, às vezes, a endoscopia pode ser do estômago, pode ser o diagnóstico nesses casos. Quando você tem um sangramento vivo, vermelho, ou um sangramento com coágulos, por exemplo, aquelas plastas de sangue, aí a gente tende a pensar mais na possibilidade de ser um sangramento mais baixo, que estariam vinculados ao canal anal ou ao intestino grosso, né, que são ricos em patologias que causam sangramento. Num caso de um paciente jovem, que estava sangrando ali, até o doutor Lacerda falou muito bem aí, há 2 semanas atrás, sobre o sangramento, né? E o sangramento muito vivinho, que sai só no papel, num paciente jovem. Então, talvez um exame proctológico local do especialista, examinando ali o canal do ânus, o canal do reto, possa já identificar a causa, a origem, sem necessidade da colonoscopia. Mas teve alguma dúvida em relação à origem do sangramento, é importante que seja avaliada a colonoscopia para fazer uma investigação completa do intestino. É uma das causas principais. E aí vão estar os pólipos, podem estar tumores, processos inflamatórios e até, eventualmente, alguns casos de umas varizezinhas que a gente chama de angiodisplasias, né? Pequenas varizes que dão na mucosa, que também podem causar sangramento. É muito importante a gente lembrar para os nossos ouvintes que, na verdade, aqui a gente não está querendo que a pessoa vá procurar um médico para fazer a colonoscopia. Na verdade, o importante é a gente tentar orientar, né, para que sinais e sintomas que sejam de alerta, igual você falou do sangramento, né? Eu sempre oriento muito meus pacientes que se o paciente tem uma cólica abdominal, tem um sangramento vivo, tem um sangramento que persiste, ou não tem sangramento, mas começa com uma dor abdominal, pode ser que a colonoscopia seja um dos artifícios, né, das ferramentas que a gente vai utilizar para realizar a investigação do intestino dele. Mas que é muito importante ele procurar o especialista. Na verdade, ninguém melhor do que o médico assistente desse paciente para poder orientar qual que é o melhor exame. O que a gente sabe é que ela vai ser muito importante porque ela permite que a gente investigue tudo, né? É verdade. E tem também os casos daqueles sangramentos que são diagnosticados em exames de rotina, de prevenção, que é a pesquisa do sangue nas fezes, né? Que às vezes a pessoa não identifica o sangramento visivelmente ali nas fezes ou no vaso, né? Ele não vê, mas nem no papel. Mas às vezes você tem um sangue que está ali misturado junto às fezes, de pouca quantidade, e que é capaz de ser detectado, às vezes, num teste
simples, que é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, essa é uma indicação também de investigação. Tem casos, por exemplo, de anemia. O paciente tem uma anemia e faz aqueles exames de investigação da anemia para saber que tipo de anemia que investiga às vezes o estômago, que pode ser uma causa também de alguma lesão sangrante, e não acha. Tem que pensar, mas não tem sangramento, não estou sentindo nada. Bom, nem sempre as lesões de intestino, poucas vezes elas causam sintomas. Às vezes as pessoas não sentem nada. Então o exame é levado para uma investigação em relação a isso. Acho que isso é importante em relação a essa parte do sangramento. Eu vi aqui que uma ouvinte nossa, a senhora Edna, falou que fez uma colectomia, faz colonoscopias com frequência e que é importante a gente repetir a colonoscopia ou realizá-la após os 40 anos. E é importante a gente orientar a população que, na verdade, a colonoscopia ela é uma das ferramentas para a investigação do intestino. A gente tem o sangue oculto, como você falou, a gente tem a colonoscopia virtual. Na prevenção, todos eles podem ser utilizados. É importante o exame proctológico, que é feito pelo coloproctologista, né, que a gente faz no consultório, porque a colonoscopia ela não se presta a investigar o canal anal e o ânus. Agora, é importante que a gente não determine 40 anos como a idade inicial de prevenção. Os pacientes que têm risco médio, né, aquele risco em que não tem história familiar, não tem uma doença que predispõe ao câncer de intestino, a gente pode começar entre os 45 e 50 anos de idade, né? Isso ainda é motivo de debate, mas eles já podem procurar um médico para iniciar essa prevenção, não necessariamente com a colono, não é isso? Exatamente. Existe essa discussão mesmo, assim, vai começar os 40, 50 e tal. Você que não tem histórico familiar, ninguém tem, ou ele nunca teve nenhuma doença de intestino, as chamadas doenças inflamatórias, por exemplo, doença de Crohn, retocolítica, às vezes as pessoas já ouviram falar, que aumenta o potencial de risco, né? Esses pacientes que não têm sintoma, não têm história e tal, a prevenção deve começar aí 40, 40 e poucas vezes, se não tiver nada, às vezes um sangue oculto nas fezes. Essa discussão, começar de 45, 50 ainda é muito discutida, né, Bruno? Mas ainda o que estava mais estabelecido, então, não, é 50. Mas hoje, com o aparecimento, às vezes, de pessoas com tumores numa idade mais jovem, andou se discutindo muito isso, em diminuir esse início da colonoscopia em pacientes que não têm história nenhuma, que nunca tiveram familiares com o quadro, né? Então, sim, nessa fase já tem que fazer uma avaliação, saber a história familiar dele, identificar lesões do canal anal, que às vezes com o exame proctológico já é capaz de avaliar isso com até mais detalhes do que a colonoscopia, porque para verificação do canal ali, a visão do aparelho colonoscópio é mais anterior, é mais de frente. Então, às vezes, para ver o canal anal, o exame proctológico ele é muito mais sensível e muito mais prático de ser feito em consultório, simples, sem nenhum, às vezes até sem nenhum preparo especial. E um pouquinho sobre a repetição do exame, né? Quando o paciente é submetido à colonoscopia, tem muita gente que chega no nosso consultório falando, ai meu Deus, vou ter que fazer esse exame todo ano, de 6 em 6 meses, e na verdade não é bem assim, né? Então, assim, o que a gente pode tentar orientar o pessoal sobre essa questão, assim, sobre o tempo de repetição dos exames? Normalmente, a gente trabalha nesse sentido da questão dos riscos. Então, você já tinha comentado aí, esse paciente de risco médio, o risco baixo, que não tem histórico, não tem sintoma, nunca teve uma doença. Em geral, a gente começa aí 45, 50 anos a primeira colonoscopia. E depois, vamos dizer que não seja uma colonoscopia que foi normal, não teve nenhuma lesão, não teve ressecção de nenhum pólipo, nada disso. Tal. Uma lesão, um exame com uma qualidade de limpeza adequada, um preparo adequado, você pode repetir depois com 10 anos. Então, é um exame muito confortável nesse sentido. Quando você vai avançando a idade, né, chega lá a 60, 65, que começa a obter um risco maior em relação a doenças intestinais, aos tumores, aos pólipos e tal. E aí, o mais conveniente seria repetir, mesmo que normal, a cada 5 anos. Porque aí você consegue abordar uma pequena lesão ainda numa fase mais inicial, então você se sente mais seguro, você é capaz de prevenir o aparecimento do câncer através da retirada de lesões primárias, lesões
iniciais. Acho que seria mais ou menos isso. Agora, se você tem um risco familiar importante ou alguma doença que propicie um câncer de forma mais precoce, de aparecimento mais rápido, esses fatores vão diminuindo. Você tirou um pólipo lá, que é um adenoma, que é uma lesão precursora do câncer, não é um câncer, é uma lesão benigna ainda, dependendo da classificação, do tamanho, do número que você identificou, às vezes você tem que fazer com 2, 3, até 1 ano, né? Dependendo dessa história que se tem em relação a isso. Eu sempre converso com os pacientes que ninguém melhor do que o médico que acompanha o paciente para determinar a frequência de repetição. É o que a gente considera. Não adianta nada uma colonoscopia normal que foi realizada em condições ruins de preparo, que teve alguma intercorrência. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu acho que o paciente ele tem que ser avaliado de maneira individualizada, né? A gente tem muito isso. Da mesma maneira que se a gente indica bem, a próprio medo do paciente, ele pode ser diminuído também. Porque a gente vai conseguir analisar qual que é o paciente que vai ter um benefício maior e aquele medo de complicação que muitos chegam no nosso consultório, né, doutor? Que quando a gente chega lá, o pessoal já fala, não, me falaram que vai perfurar, eu tive um parente que perfuraram o intestino, teve um sangramento. A gente tem que tentar acalmar e explicar que é justamente por isso que ele tem que ser bem indicado, para a gente não ter um risco desnecessário. Risco tudo tem. Qualquer procedimento realizado, e principalmente a endoscopia que leva à necessidade de uma sedação, de a passagem de um aparelho através do ânus em toda a extensão do intestino, a gente sabe que algum risco vai ter, né? É verdade. A gente tem que entender que o exame é um exame que, esse tipo de exame endoscópico, né, ele é um exame invasivo. Ele invade o organismo da pessoa. É diferente, você vai fazer um ultrassom, em que você vai passar lá um gel no abdômen lá e fazer Você pode ter no máximo ali uma alergia ao gel, né? Agora, quando você parte para um exame que você precisa ter um preparo que deve ser bastante rigoroso e às vezes pode ter algumas dificuldades, uns mal-estar, alguns problemas, você tem que fazer, em segundo plano, uma sedação que incorre numa anestesia, não deixa de ser, né? Que tem que ser bem assistida, bem monitorada, e depois você tem as questões do próprio exame, que você vai introduzir um equipamento, que você vai ter que avançar diante de curvas, de angulações, de dobras, em que você tem que vencer isso, sabendo de uma determinada fragilidade do intestino, tem que ser com muito cuidado, então é feito com muita técnica em relação a isso, para evitar ao máximo esses problemas. E por último, às vezes, a questão de procedimentos realizáveis. Então, você vai remover uma lesão, vai fazer uma biópsia de uma lesão, e isso também pode decorrer um risco. Agora, é importante que a gente tenha hoje, na visão geral, que esses riscos são muito baixos. O risco de uma perfuração intestinal chega a ser quase um caso em 1.500 a 2.000 pacientes feitos. Então, são situações muito específicas, por algum problema, às vezes, da anatomia do intestino da pessoa, por alguma lesão, às vezes, mais complexa, que a gente tem que esclarecer, às vezes, o paciente para ele entender, e ele é seguro para fazer o exame. Que é importante isso. Exatamente. Saber quando parar também, para poder orientar melhor o paciente, né? Eu falo muito com o paciente meu que quando você vai fazer uma colonoscopia que você vai remover uma lesão, isso deixou de ser apenas um exame, virou um procedimento em que a gente tem maiores riscos e que ele tem direito de saber. Então, muitas vezes, a gente recuar diante daquele primeiro diagnóstico e fazer o exame num segundo tempo com a melhor orientação do paciente é muito importante. E uma coisa que você falou que eu acho fantástica é a questão do preparo. Eu acho que preparo de intestino, ele é fundamental para o exame de alta qualidade. Então, a gente tem que orientar bem nossos pacientes, a gente tem orientações para pacientes que têm diabetes, que têm algum tipo de necessidade especial, e o paciente tem que estar preparado para fazer, assim, tirar o dia, daquele dia, para fazer o preparo, para não ter que repetir desnecessariamente, né? Eu sempre falo que colonoscopia, o cliente vai falar, eu só posso faltar, eu só tenho um dia de folga no meu trabalho, um dia.
Eu falo, não tem jeito de fazer colonoscopia com um dia, porque você tem que fazer um preparo na véspera. Então, como é que você vai se preparar para o exame fazendo um preparo que vai causar ali uma eliminação de fezes líquidas? Você vai trabalhar como? Não tem jeito, né? Isso é uma coisa impossível, né? Então, dos dois vai ficar mal feito, né? Ou trabalho ou preparo. Ou vai ficar lá no banheiro o dia inteiro no trabalho, não tem como isso acontecer, né? Então, eu acho que isso é muito importante. O que você falou em relação a recuar é muito importante, e às vezes de ter a humildade de reconhecer que determinadas lesões, às vezes é melhor tirar cirurgicamente do que tirar por endoscopia, que às vezes o risco inerente da endoscopia, a dificuldade técnica vai ser maior do que você intervir cirurgicamente, com uma cirurgia mesmo para retirar aquele segmento, porque uma lesão complexa, lesão de grande tamanho, que decorre num risco até maior para o paciente. Então, isso é muito importante, saber o momento certo. Às vezes você está ali fazendo o exame, na hora, só, gente, essa lesão não estava no planejamento, tem que preparar, tem que ter um tempo disponível para isso, tem que ter equipamento disponível e retaguarda. Porque numa lesão, às vezes, complexa, você tem que ter uma forma de, se houver uma complicação, o paciente, às vezes, vai ter ciência disso já, da gente tem que resolver, às vezes, cirurgicamente. Não, lesão difícil, que tem alto risco de perfurar. Bom, então eu tenho que planejar que, se perfurar, o paciente já sabe que eu vou levar ele, ou se não conseguir resolver ali com alguns clipes, com algumas coisas que dá para resolver, você tem que levar ele à cirurgia. Então, você tem que ter tempo disponível, né? O cliente tem que ter o lugar disponível para ele poder fazer isso, né? Porque você tem que estar num que preparado para isso, né? Tem que estar isso que eu sempre falo que o paciente, quando a gente tem um nível de colonoscopia avançado para tratamento de lesões e tudo, que a gente tem que oferecer para o paciente o tratamento em caso de complicação. Então, acho muito importante fazer no lugar adequado, né? Eu estava vendo uma paciente que mandou uma mensagem aqui falando que o preparo de intestino é ver Deus quase de perto. Realmente, sofrido, né? não é fácil. E acontece muito, porque às vezes a pessoa fica assim, doutor, minha mãe fez, o meu irmão fez, minha irmã fez. Aqui prepara dureza, hein? Não tem um assim que você toma um comprimido e resolva. Infelizmente não tem. Você vai ter, às vezes, várias qualidades, né? Mas todos vão depender, na sua grande maioria, de um volume. Às vezes o preparo em si pode ser até um de volume menor, mas ele tem que estar auxiliado por um volume de líquido que você vai complementar. Porque não adianta tomar aquele volume pequenininho que ele não vai limpar. Então, é necessário que haja limpeza. Normalmente vem 2 litros, 3, às vezes 4 litros num dia, né? E isso é trabalhoso. É trabalhoso, é meio sofrido, você tem uma restrição alimentar. Você está acostumado a comer 3, 4 vezes ao dia, né? Pelo menos. E aí, não só pode tomar líquido, não posso almoçar, comer, né? Às vezes não pode, né? Porque senão você vai acumular resíduo que o preparo não vai ser suficiente para fazer uma boa limpeza. Porque na colonoscopia é diferente quando você vai fazer uma tomografia, um ultrassom, que eles passam um pequeno laxante. O objetivo da colonoscopia não é liquefazer as fezes apenas. Vamos dizer, eu falo que é o seguinte, tem que remover todas as fezes que existem no intestino. Isso não é fácil, não é fácil mesmo não. Ele requer um sacrifício, mas que é um sacrifício que vale a pena. Primeiro que o exame ele não é feito todo ano, todo mês. Normalmente não, em condições normais. Então, aquilo te dá uma proteção por bons anos, eu acho que vale a pena um dia de sacrifício para isso. Acho que não vai. Também desnecessariamente. E é muito importante essa questão do volume, que mesmo as preparações utilizadas no preparo, que tem um volume menor na hora que você toma, é orientado que a quantidade de líquido que você tome seja um auxiliar na preparação. Então, assim, o volume ele é importante para poder lavar esse intestino. Então, não, é indispensável. Só tomar o remedinho e achar que o preparo vai ficar bom é um erro frequente e que gera uma necessidade de repetição. E lembrar também dos pacientes com doenças inflamatórias no intestino, né, doutor Eduardo? Que, assim, são pacientes que às vezes têm que repetir com maior frequência.
Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Mas a gente tem que saber que o paciente, ele tem que ter confiança no médico que o acompanha, né? Porque aí ele vai poder ter essa relação, ele vai poder saber, mas é importante também ele saber que se esse exame foi indicado, que muito provavelmente esse exame não vai ser um exame repetido com grande frequência, que vai causar algum transtorno na vida dele, mas que ele vai ter condição de acompanhar isso e que vai trazer um benefício a longo prazo muito grande. A gente tem grandes estudos mostrando o benefício dos exames de prevenção do intestino, tanto a colonoscopia, quanto o sangue oculto, quanto a colonoscopia virtual, sobre a diminuição da incidência do câncer. Então, a gente tem um impacto favorável nessa incidência, e isso vai ajudar demais, porque você diminui até o custo da assistência ao paciente e do tempo de vida dele, da qualidade de vida, isso muda completamente, né? E é interessante em relação a essa questão preventiva, que em poucos exames são capazes de efetivamente prevenir o câncer, na sua grande maioria. Se você for olhar qualquer outro órgão, por exemplo, o útero, a próstata ou mama, tem que fazer o seu exame preventivo ali de acompanhamento frequente e tal, mas ele normalmente não é capaz de prevenir o câncer. Ele é capaz de identificar numa fase bem precoce inicial. Isso é uma coisa, né? Prevenir o câncer, não. Na colonoscopia, você já pode incorrer numa coisa diferente, que é raro isso. Acho que talvez você veja na dermatologia, em que você é capaz de tirar uma lesão, que ainda não é câncer, e essa lesão, ela poderia virar um câncer por mutações ali ao longo dos anos, depois de 10 anos ou 15, se transformar num câncer. Então, se você removeu essa lesão, você tirou essa possibilidade dessa lesão virar um câncer no futuro. Então, isso é uma coisa fantástica. Você acaba prevenindo o câncer e não pegando apenas na fase inicial, né? Então, isso é muito bom. É o que a gente, sempre que pudesse ser, seria o melhor, né? Às vezes a gente já pega o câncer, não tem jeito, mas assim, se a gente pudesse prevenir o câncer, seria muito mais interessante, tivesse essa oportunidade, né, de não ter o câncer mais. Exatamente. Tem uma pergunta da audiência aqui, a Ana, perguntando, na véspera do exame de manhã, posso tomar um cafezinho? Infelizmente, não vai poder, né, doutor Eduardo? A gente recomenda que os líquidos escuros, né, devam ser evitados, porque isso atrapalha, às vezes, na limpeza, na identificação, às vezes, os componentes muito lácteos também, porque eles dão uma camada que interfere na limpeza. Então, a gente diz assim, suco de uva não é muito interessante, toma um de limão, que é mais clarinho, que isso ajuda na limpeza mais. Quanto mais se fizer para ajudar, melhor a qualidade. É um sangue que está no intestino, né? Porque o suco de limão, o suco de uva, o suco de morango, o próprio café, ele escurece o resíduo que pode ficar no intestino e dá dúvida para a gente se está tendo um sangramento, alguma lesão que a gente está passando despercebida, né? É verdade, é verdade. Isso é muito interessante. E esse preparo é um trabalho mesmo. Eu acho que é algo que, além da perfuração, que assim, algumas pessoas têm, mas o maior pavor realmente é o preparo. Mas eu acho que se houver uma boa hidratação, um bom entendimento do objetivo daquele preparo, né, que é a limpeza de tirar todo o resíduo, com os cuidados, é claro, em relação às doenças que a pessoa tem, né, as comorbidades, né, hipertensão, um diabetes, então tem que ter um cuidado em relação a isso, para não ter maiores repercussões durante o preparo, que podem ocorrer, não é verdade? Com certeza. Doutor Eduardo, foi um prazer, eu acho que assim, eu gosto muito de encontrar pessoalmente, infelizmente nós estamos ficando muito longe por causa dessa pandemia, mas foi ótimo ter... Mas o tempo é mais restrito, assim, deve ficar falando, tem pouco de tanto de coisa, de complicação. A gente gosta tanto de colonoscopia, né? Então, assim, eu acho que é fantástico a gente ter essa conversa. Nós vamos ter outras oportunidades. A gente vai continuar fazendo essas lives semanalmente na nossa sociedade, né? No nosso Instagram, nós vamos divulgar. Então, isso é muito importante para que nós consigamos, com o tempo, ir tirando todos os mitos e tabus em relação à coloproctologia e à prática boa da medicina, né?
É verdade. E a colonoscopia é o que nos guia, às vezes, na resolução dos problemas. Tanto do ponto de vista clínico, né? Daquelas doenças que não são cirúrgicas, né? As doenças inflamatórias. Ela é que vai nos nortear qual o tratamento a ser feito, tanto clínico, e aqueles que precisar de cirurgia, também vai direcionar os acompanhamentos após o paciente que já operou de um tumor de intestino, ele tem que fazer um acompanhamento, aquilo é muito importante também em relação a isso. Então, é o carro-chefe assim, da especialidade, né? Exatamente. Não, bom demais, doutor Eduardo. Muito obrigado, grande abraço para você. Nós vamos nos encontrar em breve e continue acompanhando a gente aqui, que vai ser ótimo, tá bom?